A paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã, seja bem-vindo aqui ao canal do EBD em Foco, professor Vitor hoje, para te trazer um vídeo de dica, tá? Eu quero te trazer uma dica hoje que eu acho muito interessante, muito valiosa, que eu acho que vai ajudar muitos professores da Escola Dominical, tanto para a aula de número 2 da nossa revista aí do terceiro trimestre da Escola Dominical, que está tratando sobre as sutilezas, né, sobre a banalização da graça, né, quanto ao longo todo do trimestre e também, né, da sua vida, da sua carreira como professor, como professora, como cristão. Por quê? No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês e apresentar um pouco e trazer algumas informações sobre um slide que é disponível, né, no EBD em Foco. E mais para frente no vídeo eu te explico melhor sobre esse slide. Mas o EBD em Foco tem um slide onde ele tem esse título, esse ensino, Conhecendo a Salvação. Como se livrar da condenação do pecado. Entender o que é a salvação, entender como funciona o processo de salvação é fundamental para combater heresias, combater sutilezas, para conseguir combater os ataques que o inimigo vem lançado sobre a igreja nos dias de hoje. É um tema que a gente está trabalhando ao longo desse trimestre e principalmente na aula de número 2, que está sendo dito e ensinado sobre a graça. As pessoas elas não entendem a graça, elas desvirtuam o assunto da graça. Por quê? Porque não conhecem o processo de salvação, não conhecem como Deus age para salvar e o que significa salvação e o que significa ser salvo em Cristo, né? A proposta e o caminho que nós temos para viver essa caminhada é fundamental para a gente conseguir entender o que é a graça, entender o que é a igreja, entender o que é uma vida cristã. Então, professor e professora da Escola Dominical, nesse vídeo aqui eu quero te mostrar então esse slide que o EBD em Foco tem disponível. Ele é vendido de maneira separada, tá bom? Mas a ideia aqui desse vídeo é te mostrar esse conteúdo, porque te mostrando esse conteúdo, você já vai ter subsídios, né? E já vai ter um vídeo aí que vai te ajudar a você preparar a sua aula de número 2, você preparar próximas aulas da Escola Dominical e também você ter um conteúdo, um conhecimento sobre a salvação amplo e valioso para te ajudar na sua caminhada cristã. Então, eu quero aqui fazer uma exposição rápida desse slide, mostrar o que tem nesse slide, mostrar o conteúdo desse slide e no final eu te explico certinho como você pode conseguir, né, e como você pode se beneficiar mais ainda desse estudo. Então veja aqui, slide Conhecendo a Salvação. Eu vou até tirar aqui meu rostinho da tela para a gente acompanhar, tá, o slide total. Vamos lá. Temos uma introdução aqui, tá? A introdução aqui é um lembrete de como é a vida aqui na Terra, tá? A gente se preocupa com várias coisas na Terra, com a nossa família, com o nosso estudo, com o nosso trabalho, a gente se preocupa com o nosso bem-estar e com muitas outras coisas, tá? E após a morte, o que acontecerá com a nossa alma? Se a gente se preocupa com tantas e tantas coisas aqui nessa terra, aqui nessa vida, a gente sempre diz, eu preciso estudar mais, eu preciso trabalhar mais, eu preciso descansar, eu preciso viajar, né? Eu preciso fazer uma festa ali com a minha família, a gente sempre se preocupa com isso. Mas, depois que a gente morrer, o que vai acontecer com a nossa vida? Né? O que vai acontecer conosco? Porque essas coisas aqui vão ficar. Essas nossas preocupações do dia a dia vão ficar, mas o que vai acontecer com a nossa vida depois? Né? O que é ser salvo? O que é a salvação? Sou salvo de quê? Por que eu devo me preocupar com a salvação? Por que eu devo me preocupar com a vida após a morte, se eu não levo nada daqui? Essas são perguntas importantes e a gente vai ter outras perguntas pertinentes aqui. Quem poderá, pois, salvar-se? Quem pode se salvar? Resposta está nesse texto de Mateus 19, 25. Bom mestre, que bem farei eu para herdar a vida eterna? Jesus responde isso em Mateus 19, 16. Senhor, são poucos os que se salvam? Isso é uma pergunta feita a Jesus em Lucas 13, 23. Que é necessário que eu faça para me salvar? E também nós temos a resposta em Atos 16, 30. Essas perguntas aqui são as perguntas pertinentes e importantes que aparecem na Bíblia, né? Diante de tantas preocupações que nós temos, uma das maiores preocupações, uma das maiores perguntas que deveria perpassar sobre a nossa vida é: o que é necessário para mim ser salvo?
Como que eu posso me salvar? Como que eu posso ter a vida eterna? É uma pergunta pertinente, né? Vamos fazer uma rápida análise sobre o nosso mundo, tá? A situação da humanidade hoje. Existe inimizade, a gente vê isso, tá? Inimizade entre as pessoas. A gente vê pessoas mostrando ali o que a gente chama de porfias, né? Um buscando ser melhor do que o outro, estar acima do outro. A gente vê violências. Olha o exemplo desse caso aqui. O país tem 10 mulheres assassinadas por dia. Olha o que acontece com a nossa humanidade, com o nosso mundo. Quantas pessoas sendo assassinadas diariamente, mulheres, tá? Temos corrupção. 70% dos desvios das cidades afetam a saúde e a educação. Pessoas morrem, né, num posto de saúde sem atendimento por causa de dinheiros desviados, tá? A gente tem inveja, a gente tem mentira e a gente sabe as consequências que isso gera. Ganância, infidelidade. O pecado, ele é uma realidade. Aqui eu trouxe vários exemplos para você ver de como está a nossa humanidade, né? Ou seja, a nossa humanidade caminha, as ações da nossa humanidade caminham para a destruição. O pecado, ele é uma realidade na nossa vida. Adultério, fornicação, pornografia, prostituição, drogas, né? Roubo, bebedeiras, mentiras, idolatria, etc. Quando eu digo aqui nossa vida, eu estou falando no sentido da humanidade, da nossa sociedade. E é o que a gente vê mais e mais maldade. É como se as pessoas estivessem vivendo para o hoje, estivessem vivendo para suas vontades, estivessem vivendo para sua carne. E tudo isso tem consequência, né? A gente fala do tema do aborto, gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis, assassinatos, pai matando filho, filho matando pai, doenças do tipo câncer, cirrose e várias outras. Ou seja, o pecado e as suas consequências geram morte, geram desgraças, geram contaminações, geram prejuízos, né? Então, isso é o mundo que a gente enxerga, que a gente vê. Temos também o tema da concupiscência. O que é a concupiscência? É o desejo sem domínio de saciar a qualquer custo a vontade do corpo, da carne. E a gente vê isso a todo momento. Tem a concupiscência dos olhos, né, que é o desejo de ver ou presenciar cenas de violência, tumultos, pornografias, filmes eróticos, obscenidades, né? Tem a concupiscência dos ouvidos, desejo de ouvir piadas imorais, de ouvir músicas profanas, de dar ouvidos a boatos que agridem a privacidade das pessoas. Tem a concupiscência dos lábios, que é o desejo de falar palavrão, palavras imorais, chulas, indecentes, desejo de comentar e conversar sobre a intimidade das pessoas, das famílias, das autoridades. A concupiscência do estômago, aquele apego excessivo a boas iguarias, a glutonaria. E aqui a gente tem vários textos bíblicos, né? Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Isso está em 1 João 2, 15 a 16. Então até aqui o que a gente está vendo? O que a gente está vendo? É que o ser humano, ele vive na maldade, vive no pecado. Ele cai nos seus desejos. Isso é a humanidade sem Deus. Isso é a humanidade sem a graça, sem a salvação. E se preocupar com isso e viver para os seus desejos é viver para uma vida de morte, de prejuízos, né? De consequências erradas, de sofrimento aqui e eternamente. É isso que queremos para a nossa vida, né? E onde começa isso? Isso não é feito hoje, não é só nos nossos dias. A gente tem a origem lá do pecado original. Quando Deus diz que o homem podia comer toda a árvore, mas de uma ele não podia comer. A árvore da ciência do bem e do mal, porque dela ele ia morrer. Existe uma advertência clara. O que significa? Deus, ele fala para o ser humano, ele dá instrução ao ser humano do que ele deve fazer, né? Mas o que o ser humano faz? Eles comeram do fruto, eles perceberam que estavam nus, eles se esconderam de Deus. Né? Aí Gênesis 3,8 diz: E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Eles se escondem de Deus, né? Eles veem a nudez um do outro. Então a concupiscência dos olhos aparecendo, né? E a concupiscência já de comer do fruto de pecar já estava ali. Então a gente tem, na origem do texto de Gênesis, a gente já vê o ser humano pecando, se desviando da ordenança
de Deus. Isso trouxe uma ruptura imediata da raça humana, de Deus, né, com o ser humano. Aí foi a morte espiritual do ser humano, tá? E o próprio Deus anunciou a vinda do Redentor. Já em Gênesis 3,15, né, Deus anuncia que, né, virá alguém, né, que esmagará a cabeça da serpente. Né? Então Deus faz uma promessa. Então, diante da morte espiritual do ser humano ali em Gênesis, Deus faz uma promessa que viria alguém que ia redimir isso. Né? Mas Deus propõe uma sentença ao casal. O casal vai sair do Jardim do Éden, né? Vai viver do suor do seu trabalho. Então, a gente tem o pecado surgindo por causa da desobediência. A desobediência contra Deus tem consequências. A desobediência contra Deus gera a morte espiritual. E aí foi que o pecado entrou no mundo e com ele a morte. Romanos 5,12 a gente pode ler isso, tá? Então, esse desastre é conhecido como a queda da humanidade, tá? Queda da humanidade. E essa queda da humanidade, esse mal que se chega ao mundo, a gente vivencia e vê isso até os dias de hoje. A gente herdou a natureza pecaminosa de Adão. E isso é descrito em 1 Coríntios 15:49. Então, aquilo que aconteceu com Adão, nós estamos com esse pecado original até os dias de hoje. Todos nós nascemos no pecado. Todos nós somos concebidos nessa realidade. E por isso as maldades continuam. Por isso todos aqueles desastres e ações que a gente comentou continuam, tá? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5:12, tá? Então, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Todos se extraviaram, não há quem faça o bem. E existem vários textos para a gente ver isso. Então, não há no mundo quem não peque. Não há no mundo quem não peque. Somos pecadores. Temos a natureza do pecado, todos os seres humanos. A prova incontestável disso é a universalidade do pecado, é a morte. Todos morremos, e a consequência do pecado é a morte. Todo mundo morre, não é verdade? Nós sabemos disso. A gente tem uma certeza da vida que a gente vai morrer, né? E saber a morte está aí é uma lembrança que o pecado gera morte, que a desobediência a Deus é fim da vida, é perda. Isso é descrito. Os ímpios morrem e as pessoas com senso comum vão pensar isso, ok? Os salvos, eles também morrem. Todos morremos. Todos. Também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, o pecado é um princípio real e presente na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Certamente em iniquidade fui formado e em pecado concebeu minha mãe, é dito em Salmo 51. Então, a gente já nasceu com a natureza pecaminosa. É isso que eu estou chamando de pecado original, tá bom? E também, aquela queda no Éden corrompeu toda a humanidade em todo o seu ser. Tá? Corpo, alma, espírito. Tudo foi corrompido. Intelecto, emoção, vontade. Tudo isso foi corrompido desde o Éden. E nós estamos nessa condição. Tá? Então a consequência do pecado de Adão e Eva foi a atitude do homem para com Deus. Né? Eles se esconderam da presença de Deus, tiveram os olhos abertos, foram reprovados, né? Condenados, expulsos do jardim. E essas consequências estão para a raça humana. Né? E a gente vê na sequência a abundância de iniquidade demonstrada nos resultados da destruição da humanidade com a execução de 8 pessoas. A gente vai ver a natureza pecaminosa nas páginas da Bíblia e a gente vai ver a natureza pecaminosa, né, na nossa sociedade hoje até nossos dias. Então, antes, a gente vê a beleza do jardim, a beleza do relacionamento íntimo do ser humano com Deus, mas depois, né, o trabalho árduo, né, e a destruição sendo gerada pelo homem. E também veremos o aparecimento da morte. Né? O homem não foi feito para morrer, mas para ter uma vida eterna ao lado do Criador. Só que o pecado quebrou essa comunhão, levando o homem a uma separação eterna de Deus. Resultado do pecado. Eu não concordo com isso. Eu não posso ser considerado culpado pelo pecado de um cara que eu nem conheço. Algumas pessoas podem dizer assim, ou pensar assim, o que tem a ver eu, né, com o pecado de Adão? Eu não sou culpado por causa disso. Algumas pessoas têm esse pensamento. Mas vamos pensar assim, tá bom, tá? Mas vamos raciocinar um pouquinho.
E se fosse você no lugar de Adão? Essa é a pergunta que deve ser feita. A grande questão é que se fôssemos nós no lugar de Adão, nós também cometeríamos pecados. Tanto que se você olhar para a sua vida e para a minha vida, a gente vai ver que nos dias de hoje, quando nós temos oportunidade, nós seguimos as nossas vontades, nós seguimos os nossos desejos. Isso é um lembrete, né, para nós que se nós estivermos no lugar dele, também pecaríamos. Nós somos como Adão, né? Então o resultado do pecado, né, e os pecados que a gente comete durante a nossa vida, então vamos supor que a gente comete 3 pecados por dia, 21 por semana, 90 pecados por mês, é muito pecado. Em 70 anos, em uma vida inteira, a gente comete muito pecado. Aqui é um exemplo pouco, mas é mais disso que a gente comete, né? E Jesus disse uma coisa: o que contamina o homem não é o que sai, né? O que entra, né? Mas é o que sai dele. Porque do interior do coração do homem sai. Sai o quê? Maus pensamentos, adultérios, prostituições, homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos os males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, dentro de nós há a maldade, tá? E diante disso, queridos irmãos, queridas irmãs, o que a gente precisa? A gente precisa se reconciliar com Deus. A gente precisa se reconciliar com Deus, tá? Então, nascemos com as nossas costas voltadas para Deus. A gente não pode fazer nada para ter mérito diante de um Deus justo e santo. Então, tudo que eu descrevi aqui é mostrar que o ser humano ele está envolto de pecado, de maldade, e ele precisa de Deus. Precisa de Deus, tá? Pensa comigo um pouco. Se eu nasci em pecado e pratiquei vários pecados durante a vida, eu tenho que pagar pelos meus pecados, certo? Como que eu pago pelos meus pecados? Como que eu pago meus pecados para mim não ir para o inferno? Se eu não quero ir para o inferno, como que eu faço? Como eu consigo a salvação? Como que eu consigo a vida eterna? Aquelas perguntas que a gente fez no início, né? Como que eu vivo para não ser dominado pelo pecado? O que eu posso fazer para isso? Algumas pessoas vão dizer: será que se eu fazer boas obras, doar cesta básica, doar roupas, eu pago meus pecados? Ou, e se eu fazer sacrifícios, né? Ir até determinada igreja, andar tantos quilômetros, será que meus pecados são pagos fazendo isso? E se eu pagar promessas, será que meus pecados são perdoados? Nada disso funciona, queridos. O que nos salva, o que nos resgata, o que nos faz estar reconciliados com Deus é a missão de Jesus Cristo, tá? Para a gente ser salvo, a gente precisa que alguém pague as nossas dívidas para com Deus. Pela lógica, esse que irá nos redimir deve ser alguém que não tenha nenhuma dívida para com Deus, ou seja, alguém que não tenha pecado. E quem é esse? É Jesus. Jesus, né? É dito sobre Jesus em Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Essa é a diferença de Jesus. Isaías 53 profetizou sobre ele. Diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, ele levou sobre si, tá? E tem várias passagens de Isaías, o que eu quero enfatizar aqui é o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, como alcançar a salvação? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Graça é igual favor e merecido. Nós não merecemos ser salvos, nós merecemos ir para o inferno. Porém, Deus, pela sua infinita misericórdia, nos concede a salvação. O que tem que fazer na prática? Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amados professores e professoras da Escola Dominical, o que eu quero dizer com isso e por que eu passei esses slides para você rapidamente aqui, tá? Porque a gente precisa entender sobre a salvação e a gente precisa entender sobre a graça. A gente precisa entender que o ser humano ele caminha debaixo do pecado e ele viverá uma vida de morte, seja enquanto vive, né? Porque não vive de verdade, mas está morto espiritualmente, como terá uma eternidade de sofrimento se ele não se reconciliar com Deus. Mas isso não é feito pelas nossas obras, pelas nossas práticas, mas é feito pela graça de Deus, pela ação de Jesus Cristo, que veio nos salvar, que pagou a nossa dívida e nos chama a viver uma vida espiritual com Ele, uma vida viva
que é possível se nós crermos em Jesus Cristo e confiarmos nele, que ele ressuscitou dentre os mortos. Esse slide aqui, ele não é o comentário da nossa lição de número 2, tá? No site do EBD em Foco, no canal do YouTube, você tem acesso a todo o conteúdo, né, de subsídio da lição. Mas esse slide aqui que eu trouxe para você é um complemento, tá? É um complemento que pode te ajudar a desenvolver a sua lição de número 2 da Escola Dominical, ou, né, ser uma base para todo o seu trimestre. Esses slides aqui, eles são vendidos pela EBD em Foco de uma forma separada. Você pode adquirir esses slides entrando no site do EBD em Foco ou mandando mensagem no EBD em Foco. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem todas as informações, tá? E e-mails de você conseguir esse slide. Se você deseja ter um slide a mais para conseguir esboçar sua aula, para tratar, né, fazer estudos bíblicos, para você ensinar sobre a salvação, ensinar sobre a graça, talvez uma aula apenas não seja suficiente para falar do tema da graça, falar sobre a luta que nós estamos enfrentando nos nossos dias para ensinar sobre Jesus. Se você quer um conteúdo, né, que você pode tratar de forma didática para as pessoas na sua igreja, sobre a salvação, sobre a graça, esse slide que eu passei aqui rapidamente, só para você ver o conteúdo e você ser abençoado por esse ensino, né, você pode adquirir esse slide completo para você editar, para você usar na sua igreja, usar nas suas escolas dominicais, usar com os demais irmãos, tá? Para isso, não deixe de conferir aqui. Espero que esse vídeo, embora seja rápido, ele possa ter te trazido algumas informações, alguns textos bíblicos, algumas lembranças da necessidade que temos de nos reconciliarmos com Deus e como essa reconciliação é possível pela graça com o Senhor Jesus, tá? Então, Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e a gente se vê num próximo vídeo, tá? Deus te abençoe na sua aula de domingo e que você possa trazer um ensino com sabedoria e com graça.